Olá pessoal, como é que vocês estão por aí? Espero que estejam bem, que estejam saudáveis, né? O que é mais importante dentro do nosso contexto todo. Eu sou a Gislene e esse aqui é o nosso canal Coffee and Work e você é o nosso convidado nesse segundo vídeo sobre competência, sobre a noção de competência no contexto da perspectiva ergológica. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, recomendo que você assista ao primeiro vídeo antes de acompanhar esse aqui. Por quê? No primeiro vídeo sobre a noção de competência, a gente trouxe uma introdução geral de onde a ergologia se ampara para definir competência como define. E hoje a gente vai desmembrar o que a ergologia convencionou como os ingredientes da competência. Então, para que essa noção de ingredientes fique mais clara, é importante aquela base que a gente falou no vídeo anterior. Então, assista ao vídeo da parte 1 e venha depois aqui assistir a parte 2. Bom, então, conforme prometido, a gente vai falar hoje sobre os ingredientes da competência, que são 6, nesse modelo aqui. E como isso pode soar um pouco complexo, até porque é diferente do que a gente está acostumado a abordar quando fala da noção de competência, hoje a gente então vai trazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre cada um desses ingredientes. Se você quer saber mais, vem com a gente, que vai ser uma alegria compartilhar mais um pouquinho sobre a ergologia aqui nesse canal. Então, vamos para hoje a nossa compreensão do que é ou do que são os ingredientes da competência. Mas antes, muito importante, vocês sabem o que eu vou falar já, né? Por favor, gente, quem não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Quem ainda não curtiu, por favor, deixa seu like. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês sabem de toda a parte de monetização, enfim, e para a gente poder chegar a mais lugares. Mas especialmente porque é só por meio de likes e comentários que a gente consegue saber que, tá acertando ou não, se tá pesando um pouquinho mal na bola, vamos rever alguma coisa. É o único jeito que a gente tem de saber como tá o trabalho. Então, por favor, deixem seu like, inscrevam-se aqui no canal, divulguem por onde vocês quiserem esse material. Por quê? Para o projeto Coffee and Work poder crescer? Sim, mas principalmente para que mais e mais pessoas tenham acesso às concepções da ergologia. Quem já acompanha a gente aqui há algum tempo já entendeu que a ergologia é uma proposta super interessante, diferenciada, transdisciplinar de compreender o trabalho. Então, quando a gente fala em futuro do trabalho, a gente passa por entender o trabalho de outro modo. E a ergologia auxilia a gente nesse processo de maneira ímpar. Então, quanto mais gente conhecer a ergologia, melhor para todos nós. Mas sem mais rodeios, vamos diretamente ao nosso assunto de hoje, que é a segunda parte, então, que nós vamos tratar dos ingredientes da competência. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar registrado que nós acessamos 4 referências principais para construir esse vídeo. Além das 2 entrevistas que a gente tinha mencionado no vídeo anterior, uma em francês e outra em português. Elas têm a mesma base, mas como uma tradução, acaba mudando um pouquinho. Além da entrevista com o Louis do Rive, que eu realizei em 2018, e vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, além dessas entrevistas e do próprio livro do Louis do Rive, Competência e Atividade de Trabalho, a gente retomou lá a base sobre esse livro aqui, Trabalho e Ergologia, em Conversa sobre Atividade Humana. Esse livro já tem em português, aqui eu tenho a versão em francês, mas ele já tem tradução para o português. Ele tem parte 1 e parte 2, as 2 partes estão traduzidas para o português. Então, vai ser mais fácil de conseguir acessar e de compreender alguma questão. Bom, tem uma parte específica aqui do livro que é dedicada a explicar os 6 ingredientes da competência. E a primeira questão, que deve soar, assim, a primeira dúvida que deve vir é: por que usar a noção de ingrediente? Vamos lá. Primeira questão que o Ivo Schwartz coloca aqui no livro, quando ele vai explicar por que a noção de ingrediente, a questão é:
eles são diferentes, mas são interdependentes. Então, por que usar ingredientes? Vamos pensar num bolo. A gente precisa lá de ovo, farinha, leite, fermento. Tudo isso tem uma base completamente diferente. E isoladamente eles podem fazer coisas diferentes. Agora, para a gente chegar a um bolo, cada um deles é fundamental. Assim como, se eu tirar um deles, a coisa não fica 100%, né? Até pode ter, até a gente já tem bolos onde a gente substitui, enfim, mas substitui. A gente nunca deixa nunca faz faltar algum ingrediente, porque senão o bolo não fica bom. Quando a gente vai abordar a questão da competência na perspectiva ergológica, a lógica é essa mesma. Não posso entender a competência ou agir em competência se eu desconsiderar algum desses ingredientes. Se eu só considerar uma parte, só a parte do ato, e desconsiderar o ator que está participando desse processo, dessa atividade, eu estou fazendo um bolo sem ovos, ou sem leite, ou sem essas coisas todas. E aí o que acontece? Não vai dar certo. A gente tem uma visão mutiladora do trabalho. A gente tem uma visão mutiladora do ser humano. Então, por isso que é importante essa visão dos ingredientes da competência. Para ter essa ideia de interdependência. E que sem essa interdependência, não vai dar bom, não. O segundo ponto é porque a ergologia destaca que não há uma hierarquia entre esses ingredientes. O leite é melhor que o ovo. Não. O ingrediente 1 é melhor que o 2. Não. Todos eles são necessários. E nenhum é melhor que o outro. É nessa alteridade entre eles, nessa dimensão do diferente entre eles, que é que eles se complementam e, de fato, nos apoiam na compreensão do que é ser competente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar para entender por que ingrediente. Bom, no início eu mostrei uma figurinha aqui que... Vamos falar direito, né? No início eu mostrei uma ilustração que foi produzida pelo Du e do Rive para esclarecer a noção de competência. No primeiro olhar, ela pode parecer um pouco complexa. Por isso que a gente desmembrou essa imagem para mostrar como é que de fato ela funciona. Ou como é que as coisas se encontram ali. Então vamos começar pelo primeiro ingrediente, né? O ingrediente número 1. O que é esse ingrediente número 1? É a capacidade relativa de lidar com protocolos em uma situação de trabalho. Então, primeiro ponto. A gente vai dominar, e sempre em partes, porque a gente não consegue dominar tudo que está envolvido, né? Vamos pensar que um protocolo é um saber codificado, né? Então, aquilo que está codificado, geralmente está codificado em palavras, ou em gestos, ou em algum índice desse tipo, né? O que acontece? Como aquilo surgiu num contexto e eu tô vendo no outro, eu nunca vou conseguir ter a completude disso. Por isso que é em partes, por isso que é capacidade relativa. Mas ainda assim, eu tenho uma noção, uma compreensão dessa dimensão protocolar. Então, que são os saberes constituídos, dentro do que a ergologia coloca. Então, saberes científicos, técnicos, linguísticos, gerenciais, jurídicos. De novo, são todos esses saberes codificados. Tudo aquilo que é passível de abstração, de codificação, de descontextualização, tá? Então, a gente precisa entender isso e também ter em mente de que tudo isso está disponível antes mesmo da gente experimentar a situação de trabalho. E para que a gente experimente essa situação de trabalho, a gente tem que ter acesso a essas informações protocolares ou codificadas previamente. Então, esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é a incorporação histórica relativa de uma situação. Vocês lembram naquele outro vídeo que a gente explicou a relação entre aderência e desaderência, que a gente falou a importância do meio? Se você não assistiu, tá aqui no cantinho. A situação, ela é sempre parcialmente incorporada por nós. Porque a gente, quando tá vivendo uma situação, a gente seleciona aquilo que mais chama a nossa atenção. E essa seleção, às vezes, ela não é consciente, ela tá ali
baseada numa série de outros saberes que estão no nosso corpo, que a gente também às vezes não conhece muito bem. Essa dimensão é que permite que a gente perceba a ideia de fazer algum som, alguma luz, algum dos elementos que estão fazendo parte da situação. Mas aquilo ali é um momento datado, com hora e começo e fim bem determinados. A gente não vive o dia 13 de março de 2021, às 15 horas e 40 minutos, mais de uma vez. É uma única vez. E o que eu estiver, então, vivenciando naquele momento, com todas as suas questões específicas, essa é a base do segundo ingrediente. Aqui entra aquilo que o Schwartz explica sobre a dimensão do encontro dos encontros. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que existem diferentes faces dessa realidade que se impõe, desse meio que se impõe. E eles vão ter que conviver de uma maneira passível de harmonização da nossa parte. Então, são ambientes que ele vai dizer, são técnicos, humanos, os procedimentos, os hábitos, tudo isso está ali na situação que a gente está experimentando. Esse encontro nosso com todas essas dimensões, que não deixam de ser possíveis encontros de outras dimensões, é esse encontro dos encontros. Então, aqui o que é importante destacar, em oposição ao primeiro ingrediente, o segundo ingrediente é totalmente imprevisível ou é impossível codificá-lo. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu tenho expectativas, mas pode acontecer alguma coisa imprevista que me faça romper o que eu estou fazendo e retomar de outra maneira. O terceiro ingrediente é o quê? É a capacidade de articulação entre o que é protocolar e o que é singular em uma situação de trabalho. Então aqui a gente vai encontrar articulação entre esses dois primeiros ingredientes. Então, como é que aquilo que foi codificado e aquilo que de fato se apresentou foi trabalhado, foi entendido, foi respondido, qual foi o resultado? Isso que é essa articulação que nós fazemos. Então eu tinha uma prescrição de como eu gostaria de gravar o vídeo, mas daqui a pouco algumas situações que aconteceram antes ou que está se dando agora fazem com que eu vá resultando de outra maneira. Então essa minha articulação, que é o vídeo em si, ele não vai talvez ter o resultado que eu previamente previ, porque a gente não consegue prever tudo. E aí vem um outro ponto, que agora, então a gente começa a ir para outra dimensão do que a gente chama dos ingredientes da competência. Esses três primeiros ingredientes, eles correspondem àquilo que é o ato. Ou seja, aquilo que, de certa maneira, quando a gente vai falar, por exemplo, de entender uma situação de trabalho, é o que se olha. Então, existia um protocolo, existia a situação, o que resultou? A ergologia vai dizer que isso aí não é suficiente para a gente estudar a atividade de trabalho e nem dizer que uma pessoa é competente ou não. Aqui entram os três próximos ingredientes que são referentes ao ator. E aquilo que o Duhive tinha comentado, que a gente falou no vídeo passado, sobre a dimensão do ponto de vista dos atores. Aqui, especificamente nesses três próximos ingredientes que a gente consegue visualizar isso. E é justamente os ingredientes vinculados ao ator. Então, o quarto ingrediente se refere ao debate de valores vinculado ao debate de normas, aquelas normas impostas e aquelas instituídas na atividade. Quem ainda não viu nosso vídeo sobre o que é norma, dá para retomar aqui. Mas o que acontece? Sempre que a gente está experimentando um debate de normas, ou seja, que a gente está considerando tudo que está no nosso contexto para definir como a gente vai de fato responder à situação e ao que pede e ao momento, como a gente vai viver a atividade em si, isso é mediado ou depende de um debate de valores. E o que são esses valores? É justamente o peso, o que mais tem valor para mim, ator, naquele momento. Então, vamos pensar no caso de uma secretária, né? É uma situação
que não é tão emotiva, vamos dizer assim. Porque o primeiro exemplo que eu pensei em trazer, porque eu estou dizendo isso para não ficar descontextualizado, vamos nos colocar no lugar dos médicos. Quando eles identificam que um paciente agora, nessa época da pandemia, piorou, e ele precisa de uma internação um pouco mais delicada, mas não tem leito, enfim, tem uma série de outras coisas que, como é que ele faz essa escolha? Quais são os critérios que ele considera para fazer essa escolha? É uma situação muito emotiva e como também me falta base, eu também não quero explorar tanto isso. Mas se coloque no lugar, né? Empatia, gente. Eu vou ressaltar isso porque a gente precisa de empatia nesse momento. Mas vamos pegar o exemplo de uma situação de uma secretária. Alguém chegou e pede para falar com determinada pessoa. Essa secretária vai ter uma série de ponderações que vão fazer com que a decisão dela seja X ou Y. Essa série de ponderações é baseada em valores, em um debate de valores, que ela vai travar com ela mesma, e que dura às vezes segundos, né? Não é que a gente agora assim, vou pensar quais são os meus valores. Não, valores são coisas intrínsecas da nossa perspectiva, e a nossa tomada de decisão só deixa essas escolhas evidentes, só deixa esses valores evidentes, né? Então isso é importante também lembrar nesse debate de valores. Por mais que a gente tente controlar, esses valores, os valores que a gente carrega com a gente, são uma construção ao longo da nossa vida e não vão funcionar dessa maneira. Bom, aí a gente vai ter então o quinto e o sexto ingredientes. E eles são parte desse quarto ingrediente. Por quê? Por um lado, porque o quinto ingrediente se refere à ativação ou desenvolvimento do potencial da pessoa e seus impactos a cada ingrediente. Dito de outra maneira, são os recursos que o próprio ator, eu, sujeito que estou agindo, eu, corpo si, que estou agindo no momento, eu tenho uma série de saberes que eu trago comigo, saberes que estão no meu corpo, saberes que eu aciono que são parte dos meus valores, parte da minha forma de ver o mundo. Esses recursos são meus e não do outro. Então, essa dimensão sempre vai estar existindo no momento da tomada de decisão. E o sexto ingrediente se refere aos benefícios das sinergias de competências na situação de trabalho. O que esse sexto ingrediente quer dizer? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente pode compartilhar com quem está próximo de nós. Então, pegando o exemplo da secretária de novo, eu, se sou secretária, posso não ter atendido aquela pessoa, mas uma colega minha já atendeu e já sabe do histórico daquela pessoa, porque a gente compartilhou aquele saber entre nós. Então, pensem em todas as outras coisas que a gente compartilha entre os nossos colegas. Essa é a dimensão das entidades coletivas relativamente pertinentes, que é um outro conceito de ergologia que a gente vai falar em outro vídeo, mas que a base é essa, é a gente se beneficiar, é o grupo compartilhar, colaborar entre si na construção desses saberes que no fim vão determinar uma atitude competente. Então, nós temos essa possibilidade, nós nos beneficiamos desses saberes da coletividade, nós beneficiamos a coletividade com esses saberes nossos, das nossas experiências. Então, tudo isso é o que se refere a esse sexto ingrediente. O vídeo já está ficando muito longo, mas explicar a noção de competência é bastante complexo. Então, eu vou parar por aqui. Quem tiver dúvidas ou quiser saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários. Mas para a gente resumir tudo, a competência é uma dimensão da atividade em que a gente vai olhar para o ator e para o ato. Quando a gente olha para o ato, a gente basicamente tem mais em consideração os 3 primeiros ingredientes. Quando a gente vai olhar para o ator, a gente tem os outros 3 ingredientes. Mas, gente, esses ingredientes só funcionam juntos. Então, a gente faz essa separação para ficar mais fácil de entender onde uma dimensão começa e a outra termina. Mas numa situação de trabalho, não é assim. Numa situação de trabalho, a gente precisa
entender isso numa conjunção, tá? Então, de novo, se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser uma alegria esclarecer e daqui a pouco até a gente pode fazer algum vídeo que fique um pouquinho mais curto pra gente retomar, mas não tem como falar da noção de competência de uma maneira mais breve e mais simples, porque é uma noção complexa. Então, não esqueça de deixar seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo para onde vocês quiserem. Fiquem bem por aí e a gente se vê no próximo vídeo.